Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais uma receitinha para vocês. Hoje vamos fazer fogaça frita. Essa fogaça ela é feita com fermento para bolo, fermento em pó. Não é aquela fogaça que vai fermento biológico. Então, bora começar a nossa receita. A gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo. Vou mostrando para vocês. Não muito cheia, pessoal. Aí vamos precisar de um ovo, uma colherinha rasa de sal, orégano, é uma colherinha de chá de orégano, então, aqui a gente vai colocar nessas 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar o sal. Não vamos colocar todo não, pessoal. Tanto para que não salgue, né? Ainda ficou esse pouquinho, ó. E aqui vai o orégano. O orégano é uma colherinha dessa de sopa, ó. Ainda ficou o restinho. Aí a gente mistura. Aí a gente acrescenta 1 colher de sopa de óleo. É uma colher de sopa. Colher de sopa de óleo. O ovo. É um ovo só, viu, pessoal? Aí a gente coloca aqui dentro. Dá uma mexidinha nele. Pode mexer com a colher mesmo, tá certo? Ou a colher de pau também pode ser. E a gente coloca também 1 colher de sobremesa de queijo ralado, é queijo parmesão ralado. E vamos colocando o leite. O leite é meia xícara de leite, é 120 ml de leite. Vocês vão colocando aos poucos até dar o ponto. Se precisar da meia xícara toda, coloca. Se não precisar, aí pode deixar sobrando. Se vocês não quiserem usar leite, pode usar água ou leite de soja. Ou se gostarem com leite de coco, pode usar leite de coco. Mas aí, para não ficar muito forte o gosto de leite de coco, né?
Aí vocês colocam, como é meia xícara só que vai, aí vocês colocam a metade de leite de coco e completa com água. Pra não ficar com gosto de leite de coco muito, né? Porque como é uma receita salgada, aí pode o leite de coco dar gosto. Então, vocês colocam a metade da meia xícara de leite de coco e completa com água. Aí, isso aí é para quem não pode consumir leite, tá certo? Essa minha vai precisar de mais leite, pessoal. Tive que pegar mais leite, então vamos colocando mais um pouquinho. A xícara é de 240 ml, viu? De farinha de trigo, que são 2 xícaras de farinha de trigo, aí elas são de 240 ml cada xícara. E vai fermento também, pessoal. Eu só não coloquei aqui porque essa farinha, ela já tem fermento. Mas a farinha de vocês que não tiver o fermento, aí é 1 colher de sopa de fermento. Não precisa ser muito cheia, não. Aí fica assim, ó. Agora a gente vai colocar farinha, que é pra sovar ela, pra dar o ponto. Não foi muito leite, não. Aí eu coloquei um pouquinho só, ó, a mais. Dá uma sovadinha nela. Aí a gente vai colocando farinha pra dar uma sovada. Aí vai misturando aqui. Vai colocando. E sovando, pessoal. Vou colocar aqui. Esse plástico tá limpo. Já lavei ele, tá limpinho. Aí vamos sovar aqui pra vocês verem. Ó.
boa sovada, que é pra formar o glúten da massa, pra ela ficar crocante. Aí fica bem gostosa. Vocês polvilhem a farinha de trigo. Se for fazer na bancada, vocês colocam na bancada. Se for assim como eu, que aqui eu forrei um plástico por cima dessa toalha. Mas tá lavado, tá, pessoal? Forrei o plástico. E aí vocês vão polvilhando farinha de trigo na mesa. Dividir a massa. Vou dar uma lavadinha na mão, para não precisar estar usando essa luva. Que dificulta muito o manuseio. Pronto, lavei minhas mãos, tá certo, pessoal? Então, a gente faz assim. A gente vai dividir a massa, ó. Aí vai do tamanho que vocês querem. Faz as bolinhas. Ó. Faz assim. Vai de acordo com o tamanho que vocês vão querer a fogaça de vocês, tá certo? Vou tirar um pouquinho desta. Faz uma bolinha. Faz as bolinhas assim, que depois a gente vai abrir com o rolo. Se vocês não tiver o rolo para abrir, aí pode ser com uma garrafa mesmo, tá certo? Lá. A gente tira mais ou menos assim, ó. Mas se vocês quiserem maior, ela grande, faz maior. Tira os pedacinhos maior, tá certo? Ó. Deixa eu terminar que eu já volto. Olha, pessoal, aí renderam 14 fogaça, tá certo? Vou deixar aqui de lado.
E aí, a gente polvilha novamente a farinha de trigo e a gente vai abrir elas. Ó. E aí, a gente vai deixando aqui de lado, ó. Certo? Não tem problema se não ficar redonda. E aí, dá o formato quando a gente for fechar a massa. Se ficou pegajosa, coloca mais um pouquinho de farinha nela, que é pra uma não ficar grudando na outra, certo? Salpico só um pouquinho assim, ó. Então, a gente vai colocando uma em cima da outra, polvilha mais, fazer mais essa aqui pra vocês verem. Ficando assim. Eu vou fazer mais um pouco depois. Então, pessoal, aí vai ficando assim, tá certo? Eu já fiz elas aqui. Deixa eu dar uma secadinha aqui na mão. Passar esse cabelo. E eu tenho esse cortador aqui, ó. Ele é cortador pra pastel também. Que a fogaça é como se fosse um pastel mesmo, né? Só a massa que fica um pouco diferente, o sabor dela, tá certo? E o recheio, eu vou usar esse queijo aqui. E frango com... Ai, gente, deu branco. Frango com milho, tá certo? E requeijão. Esse é o queijo coalho, tá certo? Mas vocês podem usar o queijo mussarela também. Aí pode usar queijo mussarela com presunto ou então mortadela. Pode fazer do jeito de vocês. Pode fazer de carne também, tá certo? Vou colocar aqui. Ó, a gente pode fazer assim, colocando aqui. Vou fazer logo de queijo. Coloco as fatias de queijo. Ó, pessoal. Aí, a gente fecha. Ó. Bem facinho.
Dá um aperto e abre ela, ó. Aí fica assim. É bom pra fazer pra festinha, né? Essa fogaça. Aí, vocês podem usar desse aqui, uns menor que tem um conjuntinho delas. Tem a grandona, tem essa e tem as pequenininhas. Se for pra fazer pra festa, vocês fazem da pequena. E deixa eu falar outra coisa pra vocês. Vocês podem fazer a massa e pegar um plástico assim, ó, pessoal. Coloca a massa, aí vai colocando assim, ó. Por cima do plástico, tá vendo? Pra conservar a massa. Porque se vocês tiver, assim, for fazer muita produção, aí ela já fica conservada aqui, porque aí vocês fazem toda a massa que tiver de fazer. E faz isso. Ó. Aí vai colocando assim, ó, o plástico em cima uma da outra. Aí conserva ela assim. Pra vocês poderem fazendo a massa toda, pra depois fazer o recheio, tá certo? Aqui eu vou fazer assim, porque às vezes tem gente que... Acho que a maioria das pessoas não vai ter esse cortadorzinho, então a gente faz na mão mesmo, né? Aí a gente coloca o queijo, ó. Dá pra esse queijo ficar quieto aqui, né, gente? Eita, pessoal. O queijo não queria ficar no lugar. A gente empurra um pouco ele aqui, ó. Aí faz assim. E vamos colocar, fazer assim com o garfo, ó. Qualquer coisa, se tiver pegando na massa, aí vocês passam o garfo na farinha, tá certo? Ó, aí fica facinho de fechar elas. Ó. Aí fica assim, tá certo? Vai ajeitando com as mãos também, ó, que aí ela fica redondinha. A minha mão tá limpa, tá, pessoal? Que eu lavei, tá limpinha. Então, aí aqui a gente vai fazer o de frango, ó. E a gente coloca o requeijão, ó. E fecha a nossa massa. Então, a gente vem com passa na farinha. E a gente vai fazendo assim com o garfo, ó. Tá certo? Ó. Então, eu vou terminar de fazer elas aqui e já volto com vocês. Agora, a gente vai fritar as fogaças, pessoal. Ó. Vocês colocam bastante óleo, tá certo? Aí a gente vai fazendo assim, ó, e elas crescem. Certo? Aí deixa fritar bastante.
Pra ficar amarelinho de um lado e do outro. Já já a gente volta.